É uma ótima pergunta, porque primeiro a gente tem que definir o que é um empreendedor, né? O empreendedor é um resolvedor de problemas. Então, tem pessoal querendo comprar pão ali, eu começo a fazer pão pra vender aqueles pães, eu sou um empreendedor, tô resolvendo problemas que quer comprar pão. Tem um pessoal querendo se relacionar com pessoas de culturas diferentes pelo mundo inteiro. Eu crio um negócio chamado Facebook, o Orkut, antes de Facebook, né? Como rolou aqui no Brasil. E começa a monetizar através de propaganda. Eu estou empreendendo, estou resolvendo problema. Então empreender, gente, acabar com essa glamorização do negócio é resolver problema. É tão simples quanto isso. Por que é importante a gente entender isso, tá? Porque a partir do momento que a gente entende o que faz um empreendedor, o que faz uma companhia, qual é a função da companhia, que é entregar, criar valor para alguém, que é resolvendo um problema, a gente começa a ter um caminho melhor para ter ideias. E aí o que eu faço quando eu tenho uma ideia de um problema que eu quero resolver? A primeira coisa que eu preciso fazer é recrutar o meu time, né, os meus sócios. Eu não recomendo para ninguém, Malu e Bruno, né, que seja aquele empreendedor sem sócios. Por quê? Porque é uma jornada maníaco-depressiva, vocês sabem disso. Às vezes você acorda feliz, no meio do dia você tá ansioso, no final do dia você tá triste, aí você vai dormir, você tá feliz de novo, e a gente vive essa loucura. Você tem um suporte, né, Marcão, de alguém que tá próximo de você, que vive esse negócio. É super importante. E tão importante quanto é a complementaridade técnica. Então, eu sou bom em algumas coisas, mas definitivamente eu não sou bom nas coisas que o Bruno Nardon, por exemplo, faz comigo no Gestão 4.0. Ele é um perfil mais cientista, mais analítico, né? Data Science é com o Bruno, né? Eu acabo ficando mais com gestão de pessoas, recrutamento, né? Criação de estratégia de negócio e tal. Operacional, o Bruno me complementa. Então, o que eu tenho que fazer quando eu penso num negócio? Primeira coisa, quais são as capacidades técnicas que preciso para achar pessoas que me complementem e que principalmente, tá? Que topem comprar o meu sonho, porque essa pessoa tá trocando o ativo mais valioso que ela tem na vida dela, que é o tempo, que ela vai ter que abdicar de um monte de coisas, né? Para simplesmente embarcar naquela ideia. Então, teu primeiro cliente, na verdade, é teu sócio e é o mais difícil de vender. Você tá usando o único ativo que ele tem, que ele não consegue de volta, né? Agora, no começo, o empreendedor, ele também tem que trabalhar muito, né? Ele tem que trabalhar 14, 15 horas por dia, 6, 7 dias por semana. O negócio, quando nasce, é um bebê, e bebê dá trabalho demais. Agora, trabalhar muito de maneira produtiva, né? Se ocupar é diferente de produzir. Então, ele tem que focar naquilo que ele é bom. Então, a gente tem empreendedor, né? Trazendo aqui um contexto que o empreendedor não tenha sócios, né? Que eu concordo com o Thales, é muito melhor você rampar o seu negócio com sócios, tendo pessoas ali para carregar o piano junto com você, né? Agora, não tendo isso, o empreendedor tem que entender no que ele é bom e focar no que ele é bom, porque é impossível você ser produtivo fazendo aquilo que você é ruim. Então, se você é um cara mais introspectivo, com um perfil mais analista, frente a frente com o cliente, você não vai conseguir uma boa conversão tão fácil. Então, aí tem que montar o time, trazer alguém de vendas bom. E recomendações para negócios são muito delicadas, sabe, Bruno? Porque depende muito do contexto, da maturidade da empresa, meio que nem investimento. Que produto financeiro é bom, Bruno? Provavelmente, qual que é o seu perfil de investidor, né? Mas eu digo assim, trabalhar muito. Tem empreendedor que às vezes reclama, né? Comigo, eu mentoro muitos empresários. Pô, tô trabalhando muito. Quantos anos seu negócio tem? 2 anos. Falei, então você tá no caminho, vai ralar muito. 3, 5, 7 anos. Agora, tem o problema normal e tem o problema patológico, né? O problema patológico é quando você tem um problema normal na fase errada. Então, assim, um bebê, ele não fala bem, ele não fala sentenças complexas de português. Então, ele tem um problema de não saber verbalizar a língua. Agora, quando ele faz 15 anos, ele tem que estar falando. Se ele não estiver falando, é um problema patológico. Então, tem muito empreendedor que faz aí 10 anos de aniversário de empresa e nunca tirou tirou férias. Aí deixa de ser um problema normal, começa a ser um problema patológico e precisa construir time. O cara não consegue desligar da empresa, né? De tão dependente que aquele negócio... Pô, mas eu fazendo minha culpa aqui, eu não consigo também não, sabia, Marcão? Não consegue? Mas sabe por quê? Eu te explico. Porque você tem várias empresas, porque a gente como empreendedor, a gente acaba... e vendo que dá certo, como bom empreendedor, aí você olha e fala assim, vou pegar mais uma. Aí toda hora você tem uma criança, é como se você sempre tivesse um filho novo. Eu acho até que você talvez consiga, só que a questão é que você não quer também. E eu tô aqui, cara, respondendo as coisas que eu preciso responder. De prontidão.
24/7, cara. que eu Não acho consigo que- desligar. É que eu também não desligo não, Thales, mas a gente Eu ia perguntar pra você sobre isso. a gente cria momentos de lazer, né? Momentos de férias e tudo mais. Mas você tem um filho, que é a empresa. Não tem como o seu filho ligar e falar socorro, e falar, não, tô de férias. Não, eu lembro no ano novo, pô. Quantos criativos você não gravou durante o ano total, novo? total. Todo mundo aqui fez É que eu história, acho todo que mundo assim, respondeu. o empreendedor ele tem que saber gastar e recuperar a energia, né? Se você tá sempre correndo, uma hora você vai estar Verdade, tem razão. cansado. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Exatamente. Quantas horas por dia vocês acham que eu trabalho? Acham, né? Porque às vezes a gente acha uma coisa e na percepção até o celular mostra outra, né? Então, mas é esse que é o ponto, porque, tipo assim, o que é trabalho? Se você falar quantas horas você fica sentado numa mesa olhando pro computador, tem dia que nenhuma. Agora, quantas horas que você tá respondendo mensagens, tomando decisões, enquanto eu tô acordado? Eu tô na academia treinando, eu tô respondendo no WhatsApp, eu mando um áudio pro meu CEO, o Lucas, que é o CEO do G4, me liga, fala, cara, a gente precisa decidir esse negócio aqui, eu tô decidindo com o cara, né? Agora, por quantas horas que eu sento na mesa, tem dia que eu não sento. Agora, fazendo coisa, enquanto eu tô acordado, cara. Você já casou, Thales? Não. Eu não sei porque eu tô preparado pra esse empreendimento. Mas eu senti que ele foi com firmeza que ele falou, eu não sou solteiro. Eu acho que já tá Eu começando. respeito muito a minha mulher. Eu acho Quanto você acha que trabalha, Marco? eu trabalho umas 12 horas e meia por dia. Duvido, você não responde mensagem no WhatsApp 10 horas da Não, eu noite, não? recebo, mas quando você soma esse volume de tempo respondendo picado full time, eu acho que você tem que, pra empreender, você tem que estar disponível, disponível 24 horas. É que nem ter um filho. É impossível ter um filho e falar, não, eu tô uma semana off. Você Aí é pai quantas horas por dia, né? Não tô tem Não pai tem. 24 essa horas. pergunta, né? Agora, Eu sou uma boa comparação. Agora eu defendo a criação de momentos onde você recupera energia. Esses momentos podem ser interrompidos. 14 anos, 13 anos seguidos, porque eu lia sobre esse negócio de ser workaholic e tal. Aí depois eu vi que isso é uma puta de uma falácia, que o pessoal fica criando essas histórias pra ficar bonitinho, e que a galera mesmo tira suas férias e tal, essas coisas. Antes eu não tirava porque eu não tinha grana. Depois que eu não tinha grana, eu não tirava porque eu não tinha vergonha, porque eu tinha vergonha. Depois eu falei, não, eu vou ter esses momentos. Mas é aí que eu aprendi, Marcão, de estar sempre disponível pro meu time. Total. Entendeu? Até pra não faltar respeito com aqueles caras que estão ralando ali, aquelas mulheres que estão ralando. Eu falei, pô, tô disponível. Cara, já teve, cara, sei lá, a gente tava indo pra não sei aonde. Acho que esse caso é o seguinte, tava em Chamonix. Aí tinha marcado um puta jantar num restaurante que eu super queria, Chamonix na França, tal, que tinha daquele troço. E aí, cara, no meio do negócio falou, a gente precisa de você nessa reunião, você consegue ir? Eu ia perder a reserva. Falei, galera, vai lá, eu vou ficar. Até por entendo também que um dos principais componentes do papel do CEO, do empresário, do founder é desobstruir aquilo que tá parado, né? E às vezes... E o outro ponto é como começar a delegar. Porque eu não vou ficar apontando aqui quem tem um problema com isso, né? Não é meu perfil. Mas eu conheço pessoas que têm Mas- problema com isso. Eu já Seria deleguei. interessante pra elas Não, ouvir, eu né? já Como é que deleguei funciona. bastante. Hoje a minha equipe tem 4 pessoas, é bastante. Então, delegação é uma multiplicação da execução, né? Eu acho que o primeiro componente é desapegar e o segundo é ter caixa. Pra mim, o que manda na empresa é o caixa. Tem muitas empresas que têm dificuldade com o fluxo de caixa, né? Mas você trazendo o desapego e tendo caixa, para mim 70% da construção de um time campeão tá no recrutamento. E as empresas contratam muito nas coxas, porque geralmente o cara tá lá empreendendo, sobrecarregado, e aí ele sai na porta, sai na rua e dá a mão pra primeira pessoa e traz pra dentro da empresa, né? Ou parente, né? O pessoal procura muito na família no começo. Ou parente ou família. Não tem problema contratar parente e família, na minha visão, desde que o requisito para a pessoa entrar não é o fato de ser familiar, mas porque a pessoa tem perfil, ela está interessada. É a confiança. E a empresa que traz um familiar para trabalhar tem que fazer o seguinte alinhamento de expectativa. Ó, como familiar, você tem que ser 10 vezes melhor que todo mundo, para ninguém te questionar aqui que você está trabalhando no negócio porque você é primo, sobrinho, filho, tio, primo, prima, né? Mas uma recomendação que eu dou é comece a investir o dobro de recurso, tempo e dinheiro em trazer as pessoas certas pro time. Isso faz toda a Marcão, diferença. uma coisa que eu aprendi aqui, até dando um passo pra trás do que você falou, Bruno, não importa se esse empreendedor tá começando e ele não tem grana. De novo, a sua função como founder, se você quer ser o líder do negócio do CEO, você tem a obrigação de convencer outras pessoas que são complementares às suas habilidades para que elas se juntem para sonhar esse sonho junto contigo. Se você não tem essa habilidade, não tem problema nenhum, mas você precisa encontrar um sócio que tenha. Então, todo empreendedor que eu conheço que é bem sucedido, ele conseguiu tirar leite de pedra. O que é tirar leite de pedra? Vou falar por mim mesmo. Em 2011, cara, quando a gente tava montando a EasyTax, eu era um fudido.
Eu não tinha grana pra nada, endividado, na verdade, nem cheque especial pra usar eu tinha. E eu consegui 2 developers em 2011, hein, gente? Se hoje é difícil, imagina em 2011. Eu consegui 2 developers pra se juntar a mim, porque eu até sei Python, mas não o suficiente pra poder fazer um software. Que é linguagem de programação, né? Que é a linguagem de programação. Isso. Mas eu consegui 2 ali. E um super experiente, né? Tinha mais de 12 anos de experiência. Era um cara até reconhecido no Rio de Janeiro. Destaque nasceu no Rio de Janeiro, eu morava lá. Pra trabalhar comigo, sendo que eu não tinha R$1 pra pagá-los. Na verdade, eu tava falando de uma ideia em 2011 que os investidores, empreendedores do Brasil me falaram que se a EasyTax fosse pra ser bom, se esse negócio desse certo mesmo, já tava dando certo nos Estados Unidos. Então não tava na hora. É isso que eu recebi, não tá no timing de você fazer isso. Em 2011. 4% da população brasileira tinha smartphone, né? Não era nada. Então era super incipiente. Eu acho que eu usei Uber a primeira vez em 2015, por exemplo. Faz sentido. Então foi muito incipiente mesmo. Muito incipiente. Assim, não era... Na verdade, o mundo começou com essa história entre final de 2010 e meio de 2011. A gente nasceu no meio de 2011, a EasyTax. As coisas meio que nascem juntas, sabe? As ideias meio que nascem juntas, assim. Ninguém sabia de ninguém, porque o crawler, né, o robozinho do Google que fica indexando o conteúdo, não tinha nem tempo de indexar esses conteúdos que eram muito incipientes. Mas por que eu contei esse troço? Falei que ia dar um passo pra trás pra chegar lá, tá? Então, primeiro, você tem que parar de usar de desculpas, o macroambiente não me permite, o meu caixa não me permite, eu não consigo. Não, talvez você não seja a pessoa certa, tá tudo bem. Não é porque você teve a ideia do negócio, você tem que ser o CEO ou não. Ideia todo mundo tem, né? Ideia, como meu avô falava pra mim, né, vale 10 centavos a bacia. O que vale de fato é a execução. E aí o segundo ponto, né, uma vez que eu achei essas pessoas, como que eu aloco esses recursos? Então, da mesma forma que vocês costumam ouvir o Bruno Perini falar sobre alocação de recursos, imagina que você tem um caixa no mês ali, eu tenho R$10.000 no mês para poder fazer a alocação, né? Você decide de acordo com a sua estratégia para onde que vai essa alocação. A mesma coisa acontece para as pessoas, né? Afinal, são recursos humanos, né? Então, são as pessoas que eu tenho para trabalhar ali. Aonde eu vou alocar essas pessoas? Bom, eu tenho recursos para ter 2 pessoas novas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma matriz na minha companhia. Quais são as principais alavancas de crescimento do meu negócio? Então, se eu estou começando o meu negócio, a principal alavanca de crescimento para esse negócio é validar que, de fato, esse é um negócio pelo qual as pessoas querem pagar. Ou seja, validar que eu estou, de fato, querendo resolver um problema. Tem um dado para vocês. Mais de 80% das startups com menos de 2 anos morrem porque estão criando um produto que ninguém quer comprar. Ou seja, estão resolvendo um problema que não existe. E parece louco eu falando isso. É óbvio, né? Mas não é tão óbvio, não. Porque muitas vezes eu quero fazer o que a gente chama de melhoras incrementais. Ou seja, a gente está gravando aqui um podcast e aí o Bruno sobe esse podcast via um software para poder fazer a montagem desse troço. Aí o cara fala assim, mas esse software não tem essa coisa. Ele fala, vou criar uma startup que vai ter esse software com essa coisa. Ele cria essa startup. Aí as pessoas vêm e falam assim, não, o outro software tá ótimo. Aí o outro software fala, essa coisa é legal, copia. Acabou a empresa. Então são as melhoras incrementais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender, primeiro, qual é a minha principal alavanca de crescimento. Se eu estou começando, o meu MVP, meu Minimal Viable Product, né? Um nome bonitinho para protótipo funcional. Então, como que eu vou montar esse protótipo funcional para de fato provar que existe demanda, que as pessoas querem comprar esse meu produto e recomprar ou recomendar, que a gente chama de Product Market Fit, né? Que é saber que as pessoas estão comprando, recomprando ou recomendando aquele meu produto. Então eu preciso de um engenheiro para poder construir esse produto junto comigo. Eu validei meu produto, agora eu preciso de achar as avenidas de crescimento do meu negócio para descobrir, né, quais são os principais indicadores, os KPIs que eu preciso saber para o meu negócio crescer, como CAC, LTV, Cohort Retention. Então eu preciso de um Data Analyst aqui, uma pessoa que entenda de dados, que eventualmente tem uma cabeça mais lógica, um engenheiro, um economista, né? Para poder trabalhar aqui comigo e vou alocar o recurso nesse negócio. Se eu for tentar fazer isso tudo sozinho, talvez eu seja uma pessoa com uma plasticidade intelectual, de modo que eu consiga aprender isso, né? Como eu me vi lá na EasyTax, eu consegui aprender muitas coisas. Só que aí eu comecei a fazer conta de alocação de recursos. Falei, cara, quanto vale meu tempo? Vale tanto. Será que eu deveria usar meu tempo para poder fazer call center? Não, é melhor eu pegar esse dinheirinho que tá sobrando aqui e trazer alguém para fazer meu call center, que aí eu vou usar o meu tempo pensando em vias de monetização, que aí sim vai trazer mais retorno, né?